Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Maratona, né? Eu vou aliviar mais um pouquinho na empolgação, tá bom? Acho que a pressão deu uma osciladazinha. E aí, assim, como diz Paulo, é bom estar com os irmãos, mas é melhor ir, mas vamos esperar mais um pouquinho, né? Não é? Vamos devagar, né? Muito bem. Esse intervalo foi até bom, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, quando não dormi direito, e no outro dia o meu corpo reage dando câimbras. Tinha vezes aqui que eu esticava a perna e a batata, mas vocês nem percebiam, né? Ninguém perceberam. E aí eu senti um pouquinho de dor de cabeça, aproveitei esse intervalozinho, tomei um medicamento, o nosso querido diácono me trouxe com gentileza divina, parou, viu? Foi um santo remédio esse, cabeça. Mas vamos lá, falar de Deus, pregar a palavra, interagir com os irmãos, faz parte daquilo que Deus colocou em meu coração, como vocação, como ministério. Eu posso ir para outras áreas. Eu tenho formação em pedagogia, em história, em filosofia, em psicanálise, estou terminando psicologia, mas eu sou pastor. O que me empolga, o que me encanta é ser pastor. É dedicar a minha vida à igreja do Senhor, desde quando Ele me chamou. Pouco tempo mesmo. Eu fui para o seminário, eu tinha acho que uns 2 anos de igreja. Nem tinha feito a IBD direito. Estava meio que perdido lá no seminário. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e me ajudou no processo. Então é muito bom estar com os irmãos, é muito bom compartilhar desse tema que é maravilhoso, que é o coração. Ele está no centro da nossa espiritualidade, está no centro da nossa vivência, e ele é confrontador, e nós temos ainda aqui uma jornada ainda para frente, para percorrer. Mas eu queria voltar ao texto Mateus, né? Mateus 5, de 14 a 16, rapidinho, é o texto que justifica um pouco esses aspectos que eu tratei com vocês um pouquinho antes. Mateus, tá lá, fica mais rápido, né? Fica mais rápido, a gente não perde muito tempo. Mateus 5, 14, vamos ler juntos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Fechou aí? Fechou. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Aqui é uma síntese, né, também de tudo que nós temos tratado até esse momento. Esse contexto, ele é eu acho um contexto fantástico, o contexto desse texto. Ele está no famoso Sermão da Montanha, né? Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, vai até o final do capítulo 7, esse discurso bem longo do Senhor Jesus, onde ele está ensinando a multidão, confrontando a multidão. O exercício que Jesus está realizando ali é um exercício de uma interpretação bíblica maravilhosa. Quando eu digo interpretação bíblica, é que Jesus está ali interpretando e aplicando corretamente o Antigo Testamento. Qual era a escritura que Jesus tinha? Qual era a escritura que o povo de Deus tinha nesse momento histórico? O Antigo Testamento. Jesus está, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse exercício de hermenêutica bíblica correta, ele está também respondendo, confrontando, combatendo e lançando por terra as ideias equivocadas que os fariseus tinham a respeito dele. Se você observar em vários momentos, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, eu porém... O porém vos digo de Jesus, ele atenua ou ele é mais grave do que precedia, da ideia anterior? Atenua ou é mais grave? É mais grave, é mais grave. Os fariseus acusavam Jesus de ser um transgressor da lei, de ensinar uma doutrina diferente daqueles que tinham aprendido, que o povo seguia. Jesus era este cara, esta pessoa,
que veio profanar a religião e veio romper com toda a cultura, com toda a tradição e com todos aqueles ensinamentos. Ele era acusado o tempo todo. No entanto, ele era o único que verdadeiramente entendia e era capaz de explicar corretamente, verdadeiramente, o sentido teológico, doutrinário do Antigo Testamento. Tanto é que a aplicação que ele faz vai na contramão da ideia da acusação. Por exemplo, você transgride a lei. Ele diz, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, quem está ouvindo e está acusando ele de ser transgredor por algo que é mais leve, vai dizer que ele é transgressor por uma interpretação que traz uma aplicação muito mais profunda? Claro que não. Se for justo, se for coerente na sua avaliação. Mas eles não tinham coerência na avaliação. Então, é um texto em que Jesus está ensinando, está confrontando, e está lançando por terra aquela prática, atitude deles, e ao mesmo tempo ensinando os ouvintes, ensinando os discípulos. Aqui está, por exemplo, aquilo que explica a fala de Jesus. Não se pode colocar vinho novo em odres, nem um remendo novo em um pano velho. É a ideia da extensão da interpretação e a amplitude da interpretação bíblica. Ele não está rompendo com o Antigo Testamento. Ele está aplicando o Antigo Testamento à vida como um todo e aos diversos contextos que estavam além das fronteiras judaicas. Neste sentido, este é um contexto que tem a intenção de não somente formar o conhecimento verdadeiro de Deus na mente dos seus ouvintes, mas de levá-los a uma prática coerente, coesa, correta, justa, verdadeira, que expressa de fato aqueles que entenderam a vontade de Deus. Ou seja, podemos dizer que Jesus estava com isso, formando adoradores, pessoas que de fato amam a Deus e manifestam este amor com o que crê, com o que falam e com o que fazem. Entendem? Este é o contexto. Daí, ele traz esta palavra, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E aí é bem explicativo. Nós somos a luz do mundo, ele é a luz, Evangelho de João, ele é a luz, nós somos os luzeiros, ele é o sol, nós somos o satélite que reflete a luz do sol, nós seríamos a lua, nós somos luzeiros, que não temos luz própria, mas que nós refletimos esta luz natural, que é ele, que é este sol da verdade, da justiça. Então nós somos esses luzeiros, nós somos esses luzeiros no mundo, nós somos a resposta para o mundo. Mas nós somos a resposta para o mundo quando agimos em coerência com o sol da justiça. Quando agimos com coerência com aquele que é a verdade, que é a vida, que é a esperança para este mundo caído e para este mundo pecaminoso. No sentido, então, dele nos fazer luzeiros, ele não nos salvou, não nos chamou para ficarmos escondidos. Qual o propósito de acender uma lâmpada aqui e colocar debaixo da mesa? Adoaldo, e outros aqui também, mais para Adoaldo. Adoaldo, lembra daquela época que a gente ia para o sítio, quando não tinha luz elétrica? Os candeeiros, né? Eram acesos e colocavam onde os candeeiros? Também, lá em Campo Formoso, aquela região, né? Colocavam nos lugares mais altos. Porque eram nos lugares mais altos que ele tinha capacidade de iluminar, né, o espaço. Ninguém vai chegar. Se eu chegasse para o meu avô, acendesse o candeeiro, meu avô Sérgio, que já faleceu, se eu acendesse o candeeiro e botasse debaixo da mesa, já viram o chicote de 3 pernas de couro cru? Ou manguá, aquele couro enrolado? Eram 2 lapadas daquela no lombo. Isso é menino traquino, vai queimar a casa. O lugar é o lugar para iluminar. Jesus está dizendo que nós pertencemos a Ele,
Fazemos parte deste reino, desta ética, dessa cosmovisão, não para nos escondermos, mas para fazermos a diferença neste mundo, sendo luz no mundo. Luz no mundo. A luz combate as trevas. A luz é antagônica, ela se contrapõe àquilo que caracteriza as trevas. Veja, leia 1 João, 2 João, 3 João. As construções que o apóstolo João faz a respeito de luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas, amor a Deus, amor ao próximo, está no amor do Pai, não está no amor do Pai, é muito coerente. Então a fé não pode ser confinada a um espaço. Ela não é uma propriedade minha reservada. Ele me deu para que eu possa multiplicá-la, para que eu possa manifestá-la. E neste fazer, Ele é glorificado. Neste fazer, eu estou demonstrando que o amo. Que o amo. Que tem essa relação de amor com Ele. E aqui cabe um pontozinho, já que eu trouxe o elemento de amor dentro da temática. O que é o amor? Né? Essa pergunta ela é importantíssima. O que é o amor? Que a gente fala que ama, mas o que de fato é o amor? Né? A gente sempre leva a ideia do amor para a ideia sentimental, emocional, né? Meu santo bateu, casou, há uma conexão, aí e tal. O amor tem emoções, sentimentos, ele gera isso. Mas o amor não é isso em si. Na verdade, o amor é este dever, é praticar este dever que Deus requer de nós. Tem a ver com esta ação, com este verbo do amar, de agir conforme a vontade de Deus. Isso é expressão de amor. Pode observar que amai-vos uns aos outros. Ação, verbo. E é por isso que quando as Escrituras dizem assim, amai os vossos inimigos, a gente para assim e diz, como é que é possível? Porque no primeiro momento a ideia de amor para nós soa como se fosse sentimento e emoção. Se amor é isso, como é que você vai amar o seu inimigo? Você tem esse sentimento, essa emoção de querer bem do inimigo, de quem ele machuca, de quem ele fere, de quem ele dá rasteira, de quem ele trai, sabe? Você tem esse querer bem? Não tem não, irmãos. Não tem não. Não tem. Sabe? O cara mete a mão na sua cara, você não vai, oh, eu te amo, rapaz, eu te amo tanto. Não vai. Você vai querer pegar na garganta dele. O seu instinto de autodefesa e preservação vai falar. E fala de uma forma tão rápida que não dá nem tempo de você. É muito forte. Mas quando o amor ele é esse dever, o que Deus requer da minha vida, aí sim, rapaz, eu tenho até vontade de pegar no pescoço, mas Deus disse que não. Deus disse que eu não posso puxar o tapete dele, que eu não posso falar dele, que eu não posso pagar na mesma moeda, que eu tenho que ser justo com ele, que eu tenho que ser verdadeiro com ele. Olha só, que eu tenho que agir com essas virtudes e esses princípios com uma pessoa que na minha mente humana eu tenho a seguinte definição, é uma pessoa que não merece. Mas aí vem o ponto. E você merecia o amor de Deus? E você merecia o olhar de Deus para você? Então veja, não tem como amar a Deus no mundo se não colocarmos o amor no seu devido lugar, a ideia de amor. Casamentos estão se acabando. Por quê? Acabou o amor. Se amor é sentimentos e emoções, realmente acaba. Porque é possível sim a gente deixar de gostar de alguém como gostava. É possível sim. Mas quando paramos para pensar, se amor for sentimentos e emoções, como fica Coríntios 13? Tudo crê? Tudo espera? Tudo suporta. O amor é benigno? É paciente? Não se espera? Não se conduz inconveniente? Regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba. Por quê? Porque o amor jamais acaba. Porque não tem a ver com sentimentos e emoções, embora ele produza essas coisas, mas não tem a ver com isso. Neste sentido, o amor é a base de tudo, do nosso comportamento, das relações. E aí a fé é uma manifestação clara, ativa e prática deste amor, do amor a Deus
e do amor ao próximo, não nos escondemos, não nos escondendo, não nos confinando a um espaço religioso, mas moldando a realidade à nossa volta, influenciando a realidade à nossa volta, nessa perspectiva de ser luz e na perspectiva de ser sal. O propósito do sal, o propósito da luz é muito óbvio, é muito claro, não traz espaço para nenhuma outra postura de passividade ou de se esconder, mas de ativamente se envolver, se relacionar da maneira correta e com a motivação correta para que Deus seja glorificado. Isso vai se repetir o tempo todo, até o final da nossa palestra. Para que Deus seja glorificado. E aí, ok, como que este tipo de comportamento, de crença e comportamento, ele é trabalhado em nós? Ele age em nós. E aí tudo começa pelos caminhos da nossa formação. As nossas igrejas, a igreja cristã, ela entendeu isso muito cedo. E ela se dedicou a não somente pregar a palavra, mas a fazer discípulos. O que passa por esta formação cristã? O mundo tem suas formações. O mundo tem sua maneira de moldar e modelar as pessoas, a sua imagem e a sua semelhança. Deus tem a sua forma de moldar, de modelar os cristãos, a imagem e semelhança dele nesta perspectiva do novo nascimento, da nova criatura, daqueles que foram alcançados por sua graça para viver de acordo com esta graça e com este novo homem, nova criatura. Então, estudar as Escrituras. É inconcebível que a gente seja crente, que a gente participe desta fé, se a palavra de Deus não tiver um lugar central em nossos corações. Se nós não amarmos a leitura da palavra de Deus. Na teologia, nós começamos o estudo sobre Deus a partir de Deus, teontologia? Não, a gente começa por bibliologia. Por que bibliologia? Simples. Como que eu vou falar de Deus? Quem é Deus? Seu ser e seus atributos. Se não for pelo que este Deus revelou, a base é as Escrituras. Eu vou para a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada revela, manifesta quem é Deus, o que Ele quer, qual o propósito de todas as coisas, quem eu sou, o que Ele espera de mim. Então não tem como, não há possibilidade de amarmos Deus no mundo se desprezarmos a sua palavra. Seja qual for a sua inclinação para conhecimentos, para as ideias diversas do saber humano, seja qual for, elas nunca podem tomar o lugar das Escrituras na sua vida. Somente pela palavra que nos achegamos a Deus e temos uma compreensão real e verdadeira de quem Ele é. Não saber quem Ele é à luz da Bíblia é adorar um falso Deus. Sabia disso? É adorar um Deus feito à sua imagem, à sua imaginação. Porque imagine você dizendo, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Muito bem, como que o seu Deus quer ser servido e adorado? Eu não sei, eu acho que é assim, eu acho que é acolá. Eu imagino que Ele queira que seja dessa forma. Não, eu imagino que queira que seja dessa outra forma. Eu imagino que o comportamento que Ele quer da minha parte seja esse. Da sua cabeça. De onde? Esse não será o Deus revelado. A rigor, esse tipo de postura é uma transgressão do primeiro mandamento. Mesmo que não tenha a intencionalidade de transgredir o primeiro mandamento, termina como consequência sendo porque você está fazendo um Deus segundo a sua imaginação e não segundo o Deus que se revelou na sua palavra. O primeiro passo, portanto, é o conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Portanto, a Bíblia é um livro que deve ocupar um lugar central. Eu fico muito triste, muitas vezes, quando eu vejo os meus alunos de teologia empolgados com as diversas literaturas teológicas. Os camaradas citam de cabeça, fazem referência, eu já li esse texto, faz citações teóricas, Aí quando vai para as questões bíblicas, conhecimento bíblico, rapaz, é um fracasso. Eu dava aula de reforço para alguns alunos de um seminário, de uma denominação, que iriam passar pelo exame. Dava aula lá na nossa igreja. Eles iam para lá e eu preparava eles para passar no exame da igreja deles. E aí para estar lá, me passavam tudo que era exigido. Teologicamente, a gente estudava tudo, Aí um certo dia, um deles tinha perdido e foi me procurar.
Depois chega, rapaz, eu não passei, pastor. Eu fui reprovado no exame. Eu disse, rapaz, você foi reprovado? Poxa, então o nível está um nível... Porque eu botei no nível já em cima, seguindo a nossa cartilha presbiteriana, que é bem exigente. Eu já coloquei lá, porque eu vou botar aqui, que talvez não chegue aqui, ele entra, né? Botei no nível lá em cima. Aí ele, não, oxe, fui muito bem na teologia, tal. Disse, qual foi o problema? Bíblia. Quando chegou em Bíblia, eu tomei um pau, não sabia responder nada, não sei o que. Aí eu disse, bem feito, 1000 vezes, bem feito. Ele regalou os olhos. Aí ele disse, você desprezou a principal matéria-prima para o cristão viver a fé cristã. Quanto mais para ser um pastor, quanto mais para ser ordenado. Poxa, agora está aqui. Aí passei um roteiro do manual Vocação da IPB, eu disse, toma isso aqui, siga a risca. Se você seguir isso aqui à risca, pode ter certeza que você vai passar. Depois ele mandou o convite, dia da ordenação dele, todo feliz. Disse, aprendeu a lição. Bíblia em primeiro lugar, para a nossa piedade, para a nossa espiritualidade e para o aprofundamento no nosso crescimento, para nos levar a viver de modo agradável a Deus, manifestando o nosso amor para com Ele neste mundo. Comunidade cristã saudável. Nem todo lugar que tem a placa Jesus Cristo é o Senhor é uma comunidade cristã saudável. Sabe? Há uma relativização gigantesca a respeito da Igreja de Cristo. Hoje bota-se placa de todo jeito e aí a Igreja de Cristo, a comunidade. Lembre-se sempre que o maligno usa de todo tipo de estratégia para gerar em nós um comportamento que vá na contramão daquele que agrada a Deus. Um princípio fundamental é Apocalipse, quando diz assim, que o anticristo, que o maligno, ele tem a aparência de cordeiro, parece cordeiro. Jesus Cristo é o Senhor, a igreja dos santos dos últimos dias, Jesus Cristo. Mas qual é o diferencial no texto de Apocalipse? Parece cordeiro, mas fala como? Fala como? Fala como dragão. Parece cordeiro, mas quando abre a boca, manifesta ser Satanás. É isso que o texto está dizendo. Tem a aparência de ser de Jesus Cristo, mas quando fala, quando prega, quando ensina, quando manifesta o conteúdo daquela instituição, daquele lugar, é satânico. E é satânico mesmo. Veja, a Bíblia não faz arrodeio. Todo discurso, toda cultura religiosa ou filosófica, que não é centrada em Cristo, que desvirtua da verdade de Cristo, ela não é cristã. Ela não é cristã. A verdade de Deus não é relativa, ela é absoluta. Ela é absoluta. E este é o aferidor. O conhecer a Deus, como Ele se revelou, é um marcador, um aferidor de que você está no caminho certo. E é preciso, então, estar nesta comunidade cristã saudável. E não somente estar, participar dela ativamente. Ser ativo nela, contribuir com seus dons, contribuir com seus talentos nesta igreja. Entender que você faz parte de um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo, e como membro deste corpo, você cresce, você é fortalecido, ou também você sofre, a depender de como as coisas acontecem ali. E você precisa glorificar Deus neste lugar, fazendo parte desta comunidade, porque na própria essência da nossa existência, Deus nos fez para a comunidade. Ele não nos fez para vivermos sozinhos, e isso já é atestado de forma secular pela ciência, e a filosofia e a psicologia trabalham muito isso. Pra vocês terem uma ideia, tem um hormônio, que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio do prazer, que já se descobriu que está em comunidade, o organismo produz ele. Só em estar em reunião, só em estar aqui. A chamada ocitocina, só em estar aqui em comunhão, já o organismo já produz. Porque Deus, na sua sabedoria, nos fez assim, para sermos relacionais, para vermos em comunidade, para ajudarmos uns aos outros, para crescermos juntos, certo? Então, portanto, amar a Deus no mundo vai na contramão de desprezar o relacionamento social, mas pelo contrário, se manifesta no envolvimento, na participação ativa, mas sempre também com sabedoria. Discipulado e formação, sabe? Treinamento, se eu for trabalhar na empresa de um de vocês, se vocês têm aqui empresa e etc., eu vou ter que me ajustar à cultura daquela empresa, né?
Tanto é que hoje se trabalha muito as culturas organizacionais das empresas. Inclusive, a psicologia atua muito nessa área, que é a chamada psicologia organizacional do trabalho, onde a gente analisa os perfis das pessoas para aquela empresa, de acordo com a cultura organizacional daquela empresa e dos perfis diversos que aquela cultura organizacional exige. Para quê? Para prevenir maiores problemas e para potencializar a filosofia daquela comunidade, daquela empresa, daquela organização. Então as pessoas se envolvem, se dedicam nisso. A comunidade cristã é o lugar por excelência. O discipulado para servir melhor, servir bem, servir ao outro com excelência para que Deus seja glorificado, deve priorizar. E aí eu preciso também ser um instrumento de Deus para discipular pessoas. Já parou para pensar quantas pessoas você investiu tempo? Não vou dizer gastar tempo, porque traz a ideia negativa, mas investiu tempo, por exemplo, esse ano. Investir tempo mesmo. Rapaz, eu vou levar pessoas vou convidar pessoas, mas não somente, vou me colocar à disposição delas para ensinar a palavra. Porque às vezes a gente transfere essa responsabilidade para o pastor, para o colegiado de presbítero, para professores de escola dominical. Nos esquecemos que nós somos discípulos de Cristo e fomos capacitados por Cristo para fazermos discípulos, para sermos discipuladores, para gastarmos tempo em chamar pessoas e ensinar a palavra dele. Essa é uma área que está muito negligenciada na nossa espiritualidade cristã. E a gente precisa resgatar isso. E engajamento cultural com discernimento. Nem tudo é do diabo, irmãos. Nem tudo é do diabo. Jaz no maligno, mas nem tudo é. O Senhor é a terra e a sua plenitude. A Bíblia, Deus não nos chama para viver no isolamento. Pai, não tire eles do mundo, mas livre no mundo. Então a gente se relaciona, a gente dialoga. A gente faz diferença. Eu me lembro que, na minha conversão, um pastor disse assim: você ainda está com aquelas amizades? No dia do meu batismo. Você ainda está com aquelas amizades que você tinha, não sei o que, não sei o que? Eu estou não. Você ainda ouve o CD de Roberto Carlos lá, ou o disco? Cadê aquele disco debaixo do colchão lá, do seu colchão? Que eu sei que está lá debaixo. Ele disse assim, que está lá debaixo do colchão, aquele disco lá, de Roberto Carlos. E eu disse, eu gosto de Roberto Carlos, mas não disse de Roberto Carlos, não, pastor, a igreja rindo na hora. Então, perguntas desse tipo. Daqui a pouco eu me senti, tipo, assim, não mais participante da minha comunidade. E totalmente isolado. Isso, na verdade, é uma alienação. Deus, Ele nos chama do mundo, nos capacita e nos manda de volta. Como é que eu vou evangelizar meus amigos de outrora? Do bloco, sei lá, do bloco pique, né? Dos carnavais. Como é que eu vou se eu me afastar, se eu me distanciar? Entende? Não faz sentido. Então eu tenho que ter um engajamento social, cultural, mas com o discernimento. E não com o discernimento que nasce no meu próprio coração, mas com o discernimento que nasce das Escrituras, pela iluminação do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. E aí me lembrei que, como eu gosto de filosofia, eu me lembrei da palavra de um pastor, desse mesmo pastor. Quando eu fui para o seminário, ele disse assim: cuidado, que eu era de uma igreja, fogo puro, de rodar no meio da igreja, de ir para o monte orar, de falar línguas, de pular e rodopiar. E era assim mesmo. Então, quando eu disse, pastor, eu gostaria de ir para o seminário para ser pastor. Aí ele disse assim, eu fico tão feliz de você, eu já vi isso na sua vida, tal. Mas olhe, a letra mata. A letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito vivifica. Aí fui para o seminário, todo armado. Pego logo de cara uma disciplina, filosofia. Olha, e o professor não tinha dó não, entrava em conceitos que a gente rupiava os cabelos. E agora? Se eu ficar travado na defensiva, eu não vou avançar, eu não vou crescer, eu não vou adquirir o conhecimento. E comecei a ter crises em relação a isso. Até que um pastor, que era professor, disse assim: tema ao Senhor. E você com isso pode entrar de Sócrates a Kant. E você vai continuar o mesmo.
tema ao Senhor. Aí eu peguei aquilo. E de fato, o que as Escrituras dizem? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos ao Senhor, nós podemos sim, nós podemos avançar, podemos estudar, podemos conhecer essas coisas, sem deixá-las que ela sequestre o nosso coração e o nosso amor. Porque Deus verdadeiramente ocupa lugar. Ah, mas a gente vai ser tentado? Vamos. No mundo somos tentados. No mundo temos aflições. No mundo somos... Os manjares vêm. Mas qual é a diferença? O que fará a diferença? O que fará a diferença? O temor a Deus. Temer a Deus. Quando tememos a Deus, e é uma oportunidade de manifestar que amamos. Porque você está lendo ali um herege e está... Jesus, que miserável, que heresia. Mas você está conhecendo os pressupostos, as ideias. E ao invés de você ver isso como negativo, você faz é glorificar a Deus. Você faz é reconhecer a sabedoria de Deus. Porque ela lhe dá o discernimento espiritual para rejeitar aquilo que é falso, que é herético e que é enganoso. Bom, palavra de Deus, 2 Timóteo. O que é que diz? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Palavra de Deus nos dará o temor, o conhecimento, para vivermos nele, por ele e para ele. Ainda está final aqui, mas ainda não é o final não. Amar a Deus no mundo é viver de forma que toda a criação reconheça sua glória através de nós. Você viu que o texto diz para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. É um linguajar simples, simplista, mas vem aquela questão. Você passa 10 anos num lugar, 5 anos em outro lugar. Quando você sai daquele lugar, as pessoas que estavam ali, elas sentem a sua falta? Ou é como se você nem existisse? Muitas vezes nós vivemos assim. Nós estamos nos lugares, mas é como se nós não existíssemos naquele lugar. A nossa vida naquele lugar não faz a mínima diferença. E nós muitas vezes sustentamos esse tipo de comportamento que vai na contramão do que Deus quer, com a ideia de que, sei lá, o povo é complicado dessa rua, né? Os vizinhos são complicados. Eu vejo o povo brigando no grupo da rua, do bairro. É melhor ficar na minha. Não é nem bom saber que eu sou pastor, meus vizinhos, que eu sou pastor, que eu sou crente. Não é nem bom saber que eu sou pastor, porque vai que tem uma confusão e de madrugada batem na minha porta, pastor, pastor, pastor. E lá vai eu ter que acordar de madrugada e socorrer. Porque quando tem locais que as pessoas sabem que você é pastor e elas estão passando por alguma dificuldade, ou até mesmo briga, corre mesmo, vai lá e bate na porta e pede ajuda, porque na mente delas vem o quê? É alguém que está ali, está disposto, tem a porta aberta para me ajudar. Então vão mesmo. Mas às vezes parece que a gente fica orando, Senhor, segue todo mundo, não deixa que ninguém nem lembre que eu sou pastor para não vir me incomodar. Esse tipo de comportamento manifesta o que Deus quer para nós? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Amar a Deus no mundo é viver de forma que toda a criação reconheça a sua glória através de nós, aqueles que estão à nossa volta, os lugares e os espaços onde estamos. Eu faço questão de, na faculdade, dizer mesmo, quando a professora é nova, eu já me apresento. Eu sou Marcelino, eu sou pastor, digo logo, sou pastor, estou aqui como aluno, tal, sempre me apresento assim, e eles me respeitam, os colegas me respeitam, e eu participo de rodas de debates que eu fico ali, sabe, gênero, psicologia voltada para essas culturas de gênero, meu amigo, eu ouço cada coisa, que às vezes dá vontade de entrar em certos debates, mas não dá, não tem como entrar aqui. Aí eu só oro ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem coisas que é muito difícil. Mas, mesmo ali naquele lugar, naquela oficina, em que estão toda essa turma, descendo
descendo mesmo a marreta em igreja, em pastor, no cristianismo, em cultura que cheira patriarcalismo e etc. Eu estou ali, eu ainda digo, eu sou pastor. A última vez que eu participei, o expositor, ele escrachou. Quando foi no final, eu pedi a palavra, porque ele fez uma colocação, disse, aqui dá para intervir nisso aqui de uma forma inteligente e tal. Aí eu falei, eu sou pastor, eu sou aluno, sou pastor. Rapaz, quando eu disse que eu era pastor, o cara, do início ao fim, o cara acabou com a fé cristã, detonou. Aí ele, no final, ele tomou um susto, mas aí ele se recompôs. Disse assim, eu gostei da sua palestra, eu não entendia por esse ângulo, isso, tal. Achei interessante esse aspecto aqui, tal. Que era verdadeiro esses pontos, certo? Era comum, concordava e tal. Aí no final, ele chegou, oxa, pastor, achei muito legal a sua colocação, vem aqui, vamos tirar uma foto aqui, não sei o que. Veja, eu me posiciono, mas dentro daquilo que eu entendo que dá para se posicionar, que faz parte, sem que eu necessariamente leve um elemento para um ambiente que não tem como tratar aquele elemento ali. Não faz parte daquele momento, daquela situação, porque não é um debate de fé. Não é um debate de fé. Então eu tenho que respeitar esse espaço e alguns limites éticos. Mas ao mesmo tempo, eles começam a olhar para mim e ter um respeito assim, de, rapaz, eu nem imaginava que teria condição de um pastor fazer psicologia, porque tinha um professor que dizia isso, ele dizia que não tinha condição de quem é crente, um pastor, fazer psicologia. É contraditório às pressuposições das duas. E aí, falando e conversando, eles ficam assim, sabe? Porque há uma cultura, às vezes, de que nós somos alienados, de que a gente não entende essas coisas. Então, isso de alguma forma abre as portas. E aí, viver para a glória de Deus em todas as áreas, adorar a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que está dentro de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer para a glória de Deus. Isso é verdade? É o desejo de Deus? Ou isso é só uma citação lançada, escrita e solta ao vento? Aqueles que amam a Deus pegam isso aqui como verdade absoluta e colocam em seus corações e desejam ardentemente que a vida seja dessa forma. E mesmo sem saber como fazer, muitas vezes, recorremos a Ele que sabe e que há de nos ajudar a colocar em prática aquilo que Ele mesmo quer para nós. Chegamos, portanto, e nós vamos concluir até mais rápido do que a ordem, chegamos a um ponto de confrontar e de refletir também, mais ainda. Veja que a nossa palestra, desde o início, ela também gira em torno de voltar aos mesmos assuntos, né, de destacar assuntos que já falamos antes. Porque a Bíblia não tem novidades. Ela é esta mensagem mesmo, que ela vem, mas ela vem assim também. Ela fala de Deus, do Evangelho de Gênesis a Apocalipse. E ela fala de vida cristã de Gênesis a Apocalipse. E ela repete nesta didática para nos confrontar. E aí eu listei aqui algumas afirmações que eu acho importante a gente refletir. O amor a Deus se manifesta na forma como nos relacionamos com os seus mandamentos. Isso é uma afirmação. É uma afirmação. E esta é uma afirmação muito urgente na igreja dos nossos dias. Por um lado, aqueles que vão para uma postura de graça, maravilhosa graça superabundante, graça não sei o que, de tal modo que quando se fala em mandamento, quando se fala em lei, dói, porque manifesta-se como se fosse um legalismo, um moralismo, sabe? E aí a cultura de se estudar a lei de Deus tem sido deixada de lado. É como se a lei de Deus fosse algo pesado, penoso, farisaico. E eu já ouvi isso de pastor. Eu já ouvi de pastor que eu e ele, da mesma igreja, discordando num tema, ele virou e disse que eu era fariseu. Num tema, disse que ali eu estava, me comparou aos fariseus e não sei o que, e escrachou mesmo. E eu disse, agora pronto. Falar da lei de Deus, tentar praticar a lei de Deus, ensinar a lei de Deus, é cultura farisaica?
é cultura de hipócrita. Porque a ênfase é uma ideia de graça, como se a graça ela anulasse a lei. A ideia de uma piedade e de uma relação com o outro, baseada em uma espécie de amor, como se este amor anulasse a vontade revelada de Deus nos aspectos morais e éticos para as nossas vidas. E aí tira tudo aquilo que parece nos colocar numa posição de obedecer. A ideia, portanto, de obedecer começa a soar, começa a aparecer legalismo, farisaísmo, religião que escraviza. Por quê? Porque nós somos livres. Porque nós somos livres. Porque Ele nos libertou. Porque Ele nos livrou da maldição para sermos livres. Somos livres. Rapaz, isso mais soa a filosofia existencialista do que as Escrituras. As Escrituras dizem que nós somos livres do pecado para sermos escravos de quem? De Cristo. Nós somos os doulos do Senhor, os servos do Senhor, os escravos do Senhor. Porém, ser escravo do Senhor não é ser escravo pejorativamente. Ser escravo do Senhor é experimentar a verdadeira liberdade. Ser escravo do Senhor é experimentar o verdadeiro propósito e sentido da vida. Então, este conceito, essas ideias que são, infelizmente, também têm invadido igrejas nossas, igrejas presbiterianas, sabe? E aí tem se aliviado tudo, no sentido de deixar aberto, porque qualquer coisa que cheire a obediência é legalismo, moralismo, farisaísmo. Bom, você, creio assim, não fomos chamados para ouvir as vozes que destoam das Escrituras. Nós somos chamados para ouvir Deus falar na sua palavra. Na sua palavra. Se a palavra de Deus mostrar dessa forma, mas se ela não ensinar isso, nós temos a responsabilidade e o dever que Deus exige de se opor e de agir comportamentalmente de acordo com o que Ele quer. Então, o amor a Deus, ele se manifesta na forma como nos relacionamos com os seus mandamentos mesmo. A forma como nos relacionamos com os seus mandamentos. Primeiro, quem ama a Deus, acredita que o primeiro mandamento ocupa o lugar central em seu coração. É só ir para o texto de Êxodo. Vale para nós hoje? Êxodo capítulo 20 vale para nós hoje? Ou a graça anula a lei? Não vivemos mais no tempo da lei, mas vivemos no tempo da graça. É esse ensino que faz parte desta igreja, das nossas vidas, que a graça anula a lei, que vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei. Esta igreja ensina que existe essa dicotomia na revelação bíblica e na teologia bíblica? Ou esta igreja ensina desde o início que o Evangelho está em Gênesis, que a lei está em Gênesis, e que eles andam juntos com o seu objetivo e propósito para formar em nós o caráter de Deus? Certamente é este. Certamente este é o nosso ensino. Certamente faz parte das nossas confissões. Quem ama a Deus acredita nisso. O próprio texto do Senhor Jesus disse isso. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu. Olha, se você não amar o Senhor mais do que você ama a sua esposa, se você não amar mais o Senhor do que você ama seus filhos, se você não amar o Senhor acima de todas as coisas, você nem ama a sua esposa, você nem ama os seus filhos, o que você tem por eles é um sentimento e uma emoção distorcida do que é o verdadeiro amor. Porque é no amor a Deus que manifestamos o nosso amor para aqueles que estão à nossa volta. Se não amarmos a Deus, não há mais amor em canto nenhum. Em canto nenhum. Nem a nós mesmos. Porque é um ego totalmente distorcido, que eu não sei nem o que é. Essa vida fica no meio do tiroteio, sem saber o que é ser, o que é a vida e o que fazer. Você perde o prumo, você perde o rumo. O amor a Deus é a base, nos coloca no caminho. Quem ama a Deus acredita que o primeiro mandamento ocupa lugar central em nosso coração. 2. Quem ama a Deus acredita que o amor ao próximo manifesta nosso amor para com Deus.
Veja, é óbvio. Foi o que Jesus disse no texto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, e o próximo como a ti. Destes dois depende toda a lei e os... Destes dois depende aquilo que é a base ética e moral da nossa espiritualidade, da nossa existência, do nosso relacionamento, que está revelado nas Escrituras, que são as Escrituras Sagradas. Ou seja, desses dois depende toda a estrutura teológica. Então, se você diz que segue uma teologia bíblica, necessariamente, quem está no centro da sua teologia é o amor a Deus e o amor ao próximo. Sem isso, não há teologia bíblica. Sem isso, há filosofias, mas não verdade bíblica. Cai por terra. É por isso que as Escrituras dizem assim: aquele que diz que guarda os mandamentos e tropeça em um só deles, lança por terra o todo. Porque existe uma conexão relacional entre eles, coerentemente. E João faz isso nas suas cartas, mostrando que não tem como a gente dizer que vive na verdade de Deus e não amar o nosso irmão, por exemplo. A gente dizer que ama a Deus e não amar o nosso irmão. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, olha o que João diz: é mentiroso. E a verdade não está neste. É forte? É politicamente correto? João bota o dedo mesmo, né? João diz: é mentiroso. E a verdade não está neste. A verdade não está aí. Então, sim, 1 João 4, 7 e 14, alguém poderia ler, por favor? Abrir o texto e ler. Se Venâncio conseguir jogar ali, a gente pode ler juntos. 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 14. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Pode prosseguir. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo, até aqui. Pois segundo Ele é, nós também somos neste mundo. Olha a relação, né? A conexão. Quem nós somos? João está dizendo que nós representamos Deus neste mundo. Representamos o amor de Deus neste mundo. E se amamos o Senhor, amamos o nosso próximo, amamos o nosso irmão, amamos as pessoas que estão à nossa volta, com este amor, que não é sentimentalismo nem emoções, mas que é este dever que Deus exige de cada um de nós, e isto tem relação com os seus mandamentos. 3. Quem ama a Deus,
acredita que sua lei é, primeiro, perfeita e restaura a alma. Eu fiz essa divisão a partir do próprio texto, Salmo 19, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Mais uma vez. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Não é, porque isso aqui é coisa da lei, nós vivemos na graça. Está certo isso? Não, claro que não, claro que não. Então quem ama a Deus, acredita que sua lei é perfeita e restaura a alma. Ela é perfeita porque ela manifesta o caráter santo de Deus, o ser de Deus. Ela manifesta o seu ser, por isso ela é perfeita. Ela é a lei desse Deus que é santo, desse Deus que é perfeito. E nesta perfeição, a lei do Senhor, sim, ela trabalha também com a restauração da alma. A gente costuma fazer uma distinção didática, lei e evangelho. E aí enfatizamos o aspecto da lei, um aspecto da lei, que é o aspecto onde a lei nos desconstrói. Ou seja, ela diz quem nós somos. Você diz assim, eu sou o cara. Eu sou um cara bom, eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara fiel, eu sou um cara confiável, eu sou um cara que pode fazer, que faz as coisas, eu sou. Aí a lei chega e diz assim, você não é. A lei diz assim, a sua justiça não passa de trapos de imundícia. O que a lei faz com o nosso ego? A lei esmaga o nosso ego. Aí quando a lei, nesse aspecto, ela esmaga o nosso ego, quando algo é tirado, algo precisa ser colocado no lugar, correto? Você tirou aquilo que era a razão de ser, o ego. A lei foi lá e esmagou. Mostrou quem nós somos. Passou um pente fino, um raio-x na nossa mente, no que pensamos, no que fazemos, no nosso comportamento. Quem nós somos? Somos bonzinhos? Não somos bonzinhos, não. Não somos bonzinhos, não. Nós somos filhos de Adão, caído ali, né? Como diz Paulo, seguindo aqui a lógica ali, o bem que quero fazer, o mal que não quero. Quem me livrará do laço dessa morte? Em mim não tem esperança, porque a lei diz, está condenado, acabou. Não há nada que você possa fazer que atraia da parte de Deus para você um benefício da redenção, porque você não tem nada para oferecer. Você só é depravação, você só é
o pecado, o que você merece, o que você é, diante de Deus, o que você merece é a ira. É assim, irmãos, é a ira. É a justiça de Deus, é a ira. Pedro prega, então, em Atos capítulo 2, faz a conexão com Cristo. Desconstrói esta mentalidade do eu, que faz as coisas com o propósito de ser recompensado. Pedro prega e aplica. E no final da aplicação da pregação de Pedro, qual é a resposta do público diante de Pedro, depois de serem desconstruídos pela pregação? O que faremos então, irmãos? Você acabou com nossa vida. Eu vou ter que ir para psicólogo. Eu vou ter que ir psicanalista. Eu vou ter que tomar Rivotril. Eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu não sei nem onde eu estou pisando. Eu nem sei se eu estou aqui. Eu nem sei se eu estou aqui. Pode ser uma ideia de estar aqui. Será que Platão não está certo? Nós vivemos na caverna, em um mundo imaginativo das ideias, e o real é o que está lá em cima. Pedro desconstruiu. Mas eles fizeram a pergunta certa. O que faremos então? Se não depende de nós, se não somos nós? Aí Pedro, muito bem. Eu vou dizer o que é que vocês devem fazer. Arrependa-se e creia naquele que é a resposta para os seus problemas. Ó, pareceu até neopentecostal, né? A resposta para os seus dilemas. A esperança para a sua alma. Creia em Cristo. Foi isso que aconteceu. O Evangelho, então, é a boa notícia. Conquanto a gente faça essa distinção didática da lei, ter esse aspecto de desconstruir, trazer o Evangelho como resposta para essa desconstrução e reconstrução a partir de Cristo, que é o Evangelho, a lei restaura, sim. A lei restaura, porque a lei, ela é boa, perfeita. A lei também manifesta a graça de Deus, a bondade de um Deus santo. Então a lei também nos coloca no prumo. Estou todo torto, estou vivendo de todo jeito. A lei diz assim, faça dessa forma. Ela atua também de forma preventiva e também tratando o problema quando ele já está instalado. Observa nas relações do povo de Deus no Antigo Testamento. Deus avisava, obedeça os meus mandamentos, senão, chicote. Se não vai acontecer, isso. O povo desobedecia. Pau na muleira do povo. Chicote no lombo do povo. O povo então está vivenciando as consequências da desobediência. Qual é a resposta para a mudança dessa relação de juízo de Deus sobre o seu povo? Arrependa-se e obedeça ao teu Deus. Voltar-se então em atitude de obedecer os mandamentos de Deus é também um processo de restauração. Só lá? Não, continua aqui também. Quando nós erramos, no processo de restauração, o que é que acontece? A gente se arrepende e pede a graça de Deus para obedecê-lo, para andar nos caminhos dele, para fazer a vontade dele. Aquele que peca, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. A lei tem o aspecto de restaurar a alma. Porque uma alma que vive neste aspecto, nesse tipo de vida, é também uma alma atormentada. Davi diz isso. Que era como se o Senhor tivesse esmagado os ossos dele. O pecado dele, a desobediência dele à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, levou a uma experiência comportamental e existencial de dor. Ele disse que era como se os ossos dele tivessem sido quebrados. Ele chorava, a angústia da alma estava sobre eles. A maior angústia e dores não são a da carne física. Sabe por que muitos adolescentes se cortam? Vocês sabem por quê? Há vários motivos, mas tem um deles que é bem interessante. É porque a dor da mente, ela é uma dor que a gente não consegue lidar com ela. Ela não é visível, palpável. Você só sente. E ela é muito, 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 muito intensa. Quando ele se corta, é como se o cérebro dele desse um tempo desta dor. Desse uma pausa desta dor e concentra na dor da carne. Neste momento ele sente um alívio. Mas o alívio é passageiro. A dor volta daqui. É por isso que às vezes você lida com adolescentes que os dois braços são todos fatiados. Esse é um dos aspectos. Existem outros, mas esse é um dos. Porque é uma dor que você não consegue localizá-la.
nem às vezes descrever, mas dói, dói e dói. Dói muito, dói muito. Então, a lei do Senhor restaura isso também. A lei do Senhor muda esse estado. Então, quem ama a Deus, acredita que esta lei ela é perfeita e ela restaura a alma. Então, nada de uma postura contra a lei de Deus, mas pelo contrário, uma postura que vai ao encontro. Que vai não de encontro, mas ao encontro. Que entende que ela revela esse caráter santo do nosso Deus. 2, ela é santa e ela santifica, porque ela é quem diz o nosso limite comportamental. As Escrituras nos dizem que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Olha a pergunta retórica. Faz uma afirmação e faz uma pergunta retórica. Quem o entenderá? Quem o compreenderá? Então veja, nós mesmos seremos a causa da nossa santidade? A nossa santidade, ela será iniciada e produzida em nós mesmos, se nós somos este coração desesperadamente corrupto? Jamais. A mudança tem que vir de fora. A mudança tem que vir daquele que é, daquele que pode, daquele que é santo e manifesta a sua santidade a ponto de nos transformar e nos modificar verdadeiramente. Portanto, a lei de Deus, ela sim, ela opera esse aspecto de santidade em nós e vai produzindo esta santificação progressiva na nossa vida. Hoje nós estamos aqui nesta imersão. Muita coisa foi dita aqui, não foi? Desde que começamos, muita coisa foi dita. O que estamos vivendo aqui agora é uma atividade que é usada por Deus para proporcionar em nós um crescimento em santidade, potencializar a nossa santificação, aquilo que Deus quer, que é essa santificação progressiva, que eu a cada dia cresça no Senhor, que eu a cada dia diminua nos meus impulsos de desobedecê-lo, que eu cada dia o priorize, que eu olhe para as coisas dele e meu olhar brilhe, e o meu coração se encha de alegria, e que eu, mesmo quando vir a cair, eu vou olhar para ele, vou recorrer à graça dele, à misericórdia dele, e vou pedir a ajuda dele, para buscar aquilo que ele mesmo diz: sede santo, como santo é o vosso Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus, o Senhor. Então, isso se dá por meio dessa relação graciosa, misericordiosa, e pelo instrumento de Deus colocar limites em nós, dizer: o caminho é aqui, meu filho, lembre-se o que eu quero de você nessa situação, lembre-se que você não pode fazer isso aqui. E aí, falando psicanaliticamente, e aqui eu acho que tem coerência com a teologia, há uma diferença em reprimir e limitar, reprimir e domesticar. Reprimir nunca vai ser eficaz. Reprimir é a ideia de recalcar. Já ouviram isso, né? Então, por exemplo, todos nós temos impulsos pecaminosos. Reprimir, recalcar, é não aceitar que esses impulsos fazem parte de quem nós somos. Esses impulsos são nossos. Não foi eu que tive aquele desejo, foi você que teve aquele desejo. Eu posso ter outros desejos, não sendo aqueles mesmos seus. Se você tem esses desejos, se você tem essa pulsão de querer realizar coisas que vai na contramão do que Deus quer, isso é real, isso é verdadeiro. Reprimir, recalcar, seria negar que existe isso e fazer de conta que não existe, jogar debaixo do tapete. Juntou. Quando você estiver frágil, bater um vento, vem tudo. E se manifesta, por exemplo, em sintomas mesmo, sintomas físicos. Então não é reprimir, é aceitar que esses impulsos, que essas questões fazem parte de quem você é, o que a Bíblia diz sim, que nós somos pecadores, que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então eu aceito, eu acolho. Agora o que é que eu faço? Pela vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que domesticar esses impulsos. Aí é diferente de reprimir e de recalcar.
Aí eu aceito, e o que é que eu faço? Pego a espora, o chicote, subo neste animal que é brabo, que é meu, esse animal brabo é meu, subo e dou-lhe esporada e chicotada nele, o tempo todo, o que for necessário, com a ajuda de Deus, para domesticar esses impulsos que está no meu coração, que é o que a Bíblia diz, que fazemos isso quando alimentamos o fruto porque enfraquecemos as obras mas a obra da carne é sua e é minha, entende? A lei de Deus tem este objetivo e este propósito. Fazendo isso, lutando desta forma, sendo de fato coerente e verdadeiro com estas questões, é também uma manifestação de que nós amamos o Senhor. Porque se não amássemos o Senhor, o que é que a gente fazia? Que nada, isso é meu, eu vou fazer o que eu quero. Oxente, se você não tem Deus como parâmetro para amar e para agradá-lo, quem é que se coloca no lugar de Deus? Você. E o que é que você faz para você se autoagradar? Abre a porteira, realiza suas pulsões, chuta o pau da barraca, viva a vida, porque você amanhã pode morrer. Então coma hoje, beba hoje, porque amanhã só tem a morte. Não foi isso que disse Paulo? Se as coisas de Deus não são verdadeiras, se a ressurreição não existe, a cruz não existe, a mensagem não existe. Se nada disso existe, comamos, bebamos, porque vamos morrer. Chuta o pau da barraca, agrade o seu ser. E aí você vai estar amando você, satisfazendo todo o seu ser. Mas, Deus existe. Deus existe. E que bom que Ele existe. E que bênção que Ele existe. Que maravilha que Ele existe. E por Ele existir, a minha vida não é como eu quero. É como Ele quer. E o meu querer agora deve refletir o querer dEle em mim. E não por força, não por uma obrigação, mas por amor. Por amor. E porque Ele primeiro me amou. Percebem? Entendem? Terceiro, a lei é preciosa e ela é prazerosa. Veja no Salmo, né? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Aí no refrão, são mais desejáveis do que? O salmista pega o ouro e coloca como sendo o elemento precioso, né? De valor. A lei do Senhor é valiosa. A lei do Senhor é preciosa. E ela é preciosa acima de todas as coisas nesta vida. A figura do ouro poderia ser diamantes e outras coisas mais que o homem atribui valor na sua estrutura, né, monetária. Qualquer coisa que o homem estabeleça como precioso e como valor, a lei do Senhor está acima de tudo isso. Ela é preciosíssima, ela é valorosa, ela tem valor para nós. Mas ela não só é isto, ela nos causa prazer. Este é um ponto interessante. Porque a nossa relação com Deus não é uma relação tipo subjugada, eu obedeço aqui como se eu fosse, sabe? Sem que haja relação de afetividade, sem que haja prazer. Vocês não estão aqui só pelo aspecto, dizer assim, a obediência a Deus, eu vou estar lá, como se fosse uma coisa fechada. Vocês estão aqui porque esta obediência é uma obediência também prazerosa. Ela é uma obediência prazerosa. Nós temos prazer em estar aqui. Isso aqui nos causa prazer. Estar no culto é prazeroso. Falar de Cristo é prazeroso. Viver a fé e a lei de Deus neste mundo é prazeroso. Por isso o salmista ele diz, olha, a lei do Senhor ela é também prazerosa. Aí ele destaca aqui a questão do mel. Quem aqui já subiu na árvore e cortou na caatinga? Quem aqui sabe o que é mel de mandaçaia? Adalto sabe, Moisés. É gostoso ou não é? É uma delícia. O mel de mandaçaia é uma delícia. E eu pequenininho subia com meu avô e ele cortava e me dava um pedaço. Aí, é uma delícia. É uma delícia. E ele está dizendo que a lei de Deus ela é saborosa. Olha a linguagem. A lei de Deus é saborosa, prazerosa. Ela não é aquilo que estão tentando dar a ela ao longo da história. Escutem bem,
quem, ao longo da história da criação, tem tentado inverter essa relação nossa com a lei de Deus, é um capiroto. Aquele coisa ruim chamado Satanás, diabo, serpente, dragão. É ele que, ao longo de toda a história, luta e tenta mudar a relação que nós temos que ter com a lei de Deus. A lei de Deus é a vontade maravilhosa e graciosa para as nossas vidas. Ela é preciosa, como diz o Salmo 19, nós cantamos, ela é prazerosa. Quarto, estamos chegando ao final. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Qual é o tema do nosso encontro? O que é que significa? Que nós temos que guardar os seus. Viu aí? Nosso tema é bem poético, né? O tema é poético. Amando a Deus no mundo. Maravilha, show de bola. Mas o que é amar a Deus no mundo, se não guardar os seus mandamentos? Guardar os seus mandamentos. Vamos ver o texto? 1 João 2, de 3 a 5. 1 João 2, de 3 a 5. Juntos? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Segura aí. Esse outro versículo é para o final, certo? Essa outra parte é para o final. Muito bem. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Então, amar os mandamentos, ter essa relação com os mandamentos do Senhor, como descrevemos, é de fato uma postura que escancara, o que manifesta e que caracteriza que verdadeiramente nós amamos a Deus. Veja, a Bíblia não está dizendo que nós somos perfeitos, que amar a Deus é ser perfeito. Não é isso. Pelo contrário, se você crer que é perfeito, ou crer que para amar a Deus tem que ser perfeito, já é um mentiroso, já não é perfeito, já não está amando a Deus como Ele quer, entende? João chama a nossa atenção para reconhecer a nossa limitação, a nossa fragilidade, reconhecermos que somos pecadores, que erramos contra o Senhor, mas Ele também chama a nossa atenção, não para aceitarmos isso passivamente e simplesmente avacalharmos uma postura comportamental contrária a isso. Não, eu reconheço, mas e aí? O que eu faço com esse reconhecimento? Eu recorro a Deus, eu vou ao encontro dele, é o que ele fala, filhinhos, não pequeis, se todavia alguém pecar, saiba que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Ao mesmo tempo que ele fala que nós pecamos, que nós erramos, ele chama a nossa atenção para não jogarmos a toalha e confiarmos em Deus. E quando nós reconhecemos o nosso erro e buscamos a Deus e a ajuda de Deus, nós estamos sim manifestando o nosso amor também para com Ele. Porque se não amássemos a Deus, o que importa? Por que eu vou até Ele? Você só vai atrás, você só gasta energia, você só dá explicação com o que é importante para você. Que não existe para você, que não importa para você, tem de você a indiferença. A única coisa que tem é indiferença. Até mesmo quando nós sentimos raiva de alguém, isso ainda, de certa forma, aponta para um tipo de interesse. Porque se você não tivesse um certo interesse, nem raiva você sentia. Porque era como se você anulasse a existência daquela pessoa. Entende? Então, essa relação de amor a Deus, ela não é teórica, ela é prática. Aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. A nossa proposta nesse retiro, nesse momento, é sermos confrontados por Deus a respeito de todas essas verdades que trabalhamos desde manhã,
questões conceituais, questões éticas, questões de visões de mundo, questões de filosofia, questões de Bíblia, mas para chegarmos nesse ponto de sermos confrontados. A ideia não é que vocês estejam somente ouvindo o que eu esteja falando e pronto. A ideia é que cada assertiva dessa esteja aí, martelando na sua cabeça, que você esteja pensando, ou que esteja dizendo, misericórdia, 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 ô Senhor, vale-me, Senhor, ajuda aqui, chega aqui, vem ao meu encontro, Senhor, tira isso, tira aquilo. A ideia é essa, a ideia é que isto fique martelando na sua cabeça, a ideia é que você seja impactado, a ideia é que de fato você saia daqui e fique pensando, e que você fique como se fosse aquela musiquinha, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta, que isso fique lhe importunando, se tiver que importunar, que você bote a cabeça no travesseiro, que você não consiga dormir, se necessariamente e efetivamente tiver que haver mudanças objetivas e concretas nas áreas da sua vida. Porque é melhor perder uma noite de sono refletindo todinho sobre essas questões do que se distanciar do Senhor e do que não viver o propósito dele na sua vida. Então este é o objetivo deste encontro. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus deve andar assim como Cristo andou. Aí a última parte, né? É o versículo 6. Coloca aí, Venâncio. Aquele que diz, vamos ver juntos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele. Misericórdia, Jesus, chega aqui. Agora eu que estou dizendo para mim. E não é retórica, não, é verdade. Misericórdia, Jesus, chega aqui. Venha ao meu encontro e me ajude. Que Ele nos ajude a ser assim. Que o nosso olhar para as coisas de Deus e para a vida que Deus quer, sempre seja a partir de Cristo, do comportamento de Cristo, da piedade, da misericórdia e do amor de Cristo. O cristianismo é uma cosmovisão total, geral, absoluta, necessária e suficiente para a existência humana. Amar a Deus no mundo, queridos, é unir fé e prática. Que cada ação revele o amor de Deus, o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Não amamos a Deus apenas no templo, mas devemos amar a Deus em todo o mundo, em todo este mundo, em todo este ambiente que Ele criou e que Ele nos colocou. E aí, para nossa reflexão, que lugar Deus tem ocupado em seu coração? Você dialoga aí com aquele que você tem que agradar, com aquele que é o primeiro, que é o amado da sua alma. Como tem sido o seu relacionamento com o seu próximo? Quais são as motivações que você usa, que você alimenta, para que você se relacione com as pessoas? Avalie essas motivações. Vejam se essas motivações, elas estão relacionadas ao fortalecimento do seu ego ou ao glorificar o Senhor. Se for para fortalecer o seu ego, você vai perceber que ela não vai ter características de sacrifício e de incondicionalidade. Se for para a glória do Senhor, você vai perceber que os elementos de incondicionalidade e sacrifício estarão presentes. Porque no processo de glorificar Deus, certamente ações incondicionais de amor e de sacrifício, onde eu tenho que cortar algumas coisas e mortificar outras, vai estar necessariamente presente. Então, como tem sido o relacionamento com o próximo? Isso envolve a reflexão desde o seu casamento, desde o seu namoro, noivado, desde a relação com seus filhos, com o núcleo familiar básico e fundamental e com as relações sociais diversas. Avalie isso. E se não tiver, e se achar que é difícil, coloque isso de forma verdadeira e transparente diante de Deus. Ele sabe, mas Ele quer que você verbalize diante dEle. Ele quer que você fale, Ele quer que você diga. Lembre-se de Pedro. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Bora, Pedro, venha. Pedro foi lá. O que é que acontece? Pedro tira o olhar do Senhor. Qual é o resultado? Começa a afundar. E o que é que Jesus faz? Estende a mão? Não. Observa, observa e observa. Quando o ego de Pedro é desconstruído,
ele pede socorro. E aí o Senhor entende. Então, avalie desta forma. Quais são as motivações do seu coração para você servir? Para você servir. Se as motivações do seu coração para servir na igreja, para atuar na igreja em qualquer área que Deus lhe colocar, for a glória de Deus, você vai estar se revestindo de uma armadura tão poderosa, mas tão poderosa, que as ações e as relações que muitas vezes acontecem na igreja de cunho negativo, de injustiça às vezes, as coisas que às vezes a gente se sente, elas não vão tocar o seu coração. Elas até podem bater ali, mas elas não vão criar raiz no seu coração. Porque sempre vai prevalecer na sua mente que o que você é e o que você faz não é para os outros, é para que Deus seja glorificado. E os outros são beneficiados por esta motivação de colocar Deus em primeiro lugar. E que Deus sabe, que Deus conhece seus pensamentos e suas motivações. E que é Ele, tão somente Ele, que há de recompensar, que há de lhe abençoar com a devida bênção e com a recompensa correta. Como Daniel o inspira a agir? Como o texto ali, pincelado rapidamente no livro de Daniel e os seus amigos, inspira você? Reflita sobre isso. Qualquer coisa eu posso mandar essas reflexões para o irmão e depois você pode até responder como você lida com isso. Não precisa você passar para ninguém não, mas escrever também é bom. Escrever, coloca para fora. Escreve, responde, guarda para você. E de vez em quando visita lá em oração e diz: Senhor, me ajuda aqui, muda aqui. Isto é bom. Que passos práticos você pode dar para viver uma fé integral que de fato manifesta que você ama a Deus? Quais são as atitudes, os passos práticos, concretos, que você pode dar? Você pode dizer: olha, eu estou resolvendo, eu estou tomando esta decisão, eu estou de fato comprometido em realizar isso, em fazer isso. Lembre-se de Daniel, ele resolveu, ele teve atitude, ele agiu para que de fato Deus fosse honrado, respeitado e até mesmo proclamado. Porque olha a admiração, que Deus é esse, que por este Deus, homens são lançados na fornalha e com confiança de que, sendo livrados ou não, irão fazer. Que Deus é esse? Que Deus é esse? No resultado da fornalha, é que um culto aconteceu ali, né? Os três cantando, mas tinha outro com eles, com os três. Cristo estava lá. Que honra, né? Que honra Cristo entrar no fogo com os três e ter um culto no meio da fornalha, um louvor, uma adoração. Ali há uma manifestação cristocêntrica ali, dessa cristofania da segunda pessoa da Trindade no meio deles. Que honra, né? O Deus Todo-Poderoso manifestar-se desta forma. Que honra, que honra. E por fim, você tem pregado o Evangelho e feito discípulos para o Senhor? Eu queria deixar essa por último, porque esta também é uma das áreas que mais negligenciamos. Eu amo o Senhor, eu gosto das coisas de Deus, mas eu não tenho esta inclinação para pregar o Evangelho, nem visto tempo em pessoas. Volte-se para Deus e lembre-se da ordem que Ele lhe deu, Mateus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco, estarei lá com você, ajudando você na sua luta, na sua fraqueza, na sua timidez e dando sabedoria, até a consumação dos séculos. Fazendo isto, certamente estaremos neste caminho de viver a ética, os valores, de termos um comportamento que, de fato, manifesta que nós amamos o Senhor
neste mundo. Neste mundo. E, texto final, para a gente encerrar, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos depende a manifestação de que amamos Deus neste mundo. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Ele nos ajude a cada dia a glorificá-lo, a bendizê-lo e a exaltá-lo. Que a cada dia a gente diminua e que Ele, de fato, cresça em nós. E para refletir, lembre-se da palavra de Jesus quando encerra o Sermão da Montanha. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao que constrói a sua casa sobre areia. Vem a vida e lança ela por terra. Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre o alicerce, sobre a rocha. Vem a vida e ela permanecerá de pé, porque está alicerçada nele, no autor da vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos fazer uma oração, depois eu passo a palavra para o nosso querido irmão. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai que estás nos céus, glorificado, adorado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai amado, graças te damos pelo que o Senhor é. Graças te damos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor nos criou e o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. O seu amor veio ao nosso encontro de forma poderosa. A obra do seu Filho foi derramada sobre nós e pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados e agora temos paz com o Senhor por esta obra maravilhosa da graça do Senhor. Bendito és tu e para todo sempre seja adorado, louvado e engrandecido. O Senhor nos deu o teu Santo Espírito, o nosso Consolador, que ilumina a nossa mente para compreender a tua vontade, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos faz compreender a verdade do Senhor, que nos conduz a amar a lei do Senhor e a lutar para viver uma vida que seja conforme à vontade do Senhor, sem tomarmos a forma do mundo e a forma do mundo, mas indo sempre na postura que manifesta o culto que é agradável ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a viver desta forma, a manifestar este amor sublime, a manifestar esta graça e esta misericórdia neste mundo em trevas. Senhor, nos ajude a sermos sal, nos ajude a sermos luz, nos ajude, Senhor Deus, neste processo de sermos embaixadores do Teu reino aqui nesta terra. Nos ajude, Senhor Deus, a amarmos o Senhor com todo o nosso coração. Retira de nós o que não te louva, retira de nós o que não te agrada, Senhor. E a cada dia nos capacite, Senhor Deus, a sermos filhos obedientes, a nos relacionarmos com os nossos familiares no amor cristão, a sermos esposo, ó Deus, pais, ó Deus, da maneira que te apraz, que te agrada, ao atuarmos na igreja, Senhor Deus, que as motivações sejam sempre as motivações, Senhor Deus, de te engrandecer, as motivações de agradar ao Senhor, e todas elas, por mais, Senhor Deus, que sejamos diligentes ao Senhor, elas não e jamais, Senhor Deus, poderão ser exaustivas para satisfazer os benefícios que recebemos da Tua parte, mas ainda assim, Senhor, em Cristo Jesus e no poder amplificador do Espírito Santo, que aquilo que é pequeno em nós se torne grande e agrade o Teu coração, a partir, Senhor Deus, deste comprometimento que temos com o Senhor, fruto da Tua bendita e maravilhosa graça nas nossas vidas. Pai amado, continue abençoando esta igreja com todas as sortes de bênção.
Abençoe, Senhor Deus, o reverendo Ronilson como pastor da igreja. Abençoe o reverendo Abraão, que aqui congrega, que aqui está, homem do Senhor, servo do Senhor, que também viveu a vida, Senhor Deus, e tem vivido para a glória do Senhor. Abençoe o conselho desta igreja, cada presbítero, Senhor Deus, chamado, vocacionado, para te servir, para cuidar deste rebanho que é teu. Abençoe cada diácono, Senhor Deus, que serve o Senhor com alegria, que serve a igreja com dedicação, que faz isso com prazer, entendendo o seu chamado e a sua vocação. Abençoe cada líder, Senhor Deus, de departamentos, cada professor de escola dominical. Abençoe esta comunidade com todas as sortes de bênção. E que, Senhor Deus, a UPH, Senhor Deus, que toma essa iniciativa de ter este momento intenso, esta imersão durante todo este dia de louvor, de oração, de adoração, de aprendizado na palavra, de reflexão, de comunhão, de almoço junto, de lanche junto, que esta comunhão cresça, se fortaleça, se amplifique, seja exemplo para outras UPHs das nossas igrejas aqui da região e do nosso presbitério, e que o teu nome, Senhor Deus, seja sempre, sempre glorificado, que de fato este amor que devemos para com o Senhor, não seja só, Senhor Deus, em palavras, mas sejam em ações concretas e práticas, que muda vidas, que transforma vidas e que manifesta aquilo que somos, sal e luz neste mundo. Assim, Senhor, te agradeço por tudo e por esta igreja, agradeço, Senhor Deus, e rogando as tuas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, podem sentar, irmãos, e eu, mais uma vez, sou grato ao conselho da igreja, ao pastor, nosso querido irmão que confiou em me conceder esta oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado, conte conosco, conte conosco.